A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao EBD Fiel. Olá, que a graça de Deus esteja com todos. Hoje a gente vai mergulhar num tema muito profundo e muito importante para a nossa caminhada cristã. É a lição de número 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Exatamente. E o texto áureo, lá em Marcos 9, versículo 29, já nos dá uma pista, né? Ele diz: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. É uma declaração muito forte, e a verdade aplicada da lição complementa bem, dizendo que o jejum é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar o reino e nossa dependência de Deus. Sim, e antes de começarmos, vale a pena lembrar a todos que nos acompanham para seguir o EBD Fiel nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube. Isso, não é só para aumentar número, gente. Primeiro, para a gente fortalecer a nossa escola bíblica dominical, esse ministério tão fundamental. E segundo, é uma forma de evangelizar. Quando você compartilha, a palavra de Deus alcança mais vidas. É um ministério que a gente faz junto. Exatamente. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição é compreendendo o jejum. Para começar do básico, o que é o jejum bíblico? Bem, de forma simples, é a abstinência de alimentos por um tempo, mas com um propósito espiritual. E aqui está o ponto-chave. Não é uma barganha com Deus. Isso é fundamental. Porque muita gente pode pensar que é uma troca, né? Eu deixo de comer e Deus me dá o que eu quero. Pois é, e não é nada disso. O jejum é um ato de humilhação, de submissão. É você dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, não das minhas próprias forças ou até mesmo do alimento. Entendi. É uma mudança de foco. E a Bíblia está cheia de exemplos, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, o próprio Jesus jejuou 40 dias. Sim, e a igreja primitiva também. Em Atos, a gente vê eles jejuando para enviar missionários, como Paulo e Barnabé, ou para consagrar presbíteros. Era uma prática comum em momentos decisivos. Mas aí vem um ponto muito interessante que a lição traz, que é a crítica de Jesus ao jejum dos hipócritas. Sim. Mateus capítulo 6. É uma das passagens mais claras sobre a forma correta de jejuar. Jesus condena aqueles que faziam questão de mostrar para todo mundo que estavam jejuando. Eles desfiguravam o rosto, ficavam com uma aparência sofrida. Exato, para parecerem super espirituais aos olhos dos outros. Era pura aparência. E Jesus diz o contrário. Ele fala: unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, haja normalmente, como se fosse um dia comum, a uma festa. Isso mesmo, porque o jejum é algo íntimo. É entre você e Deus. A recompensa vem do Pai, que vem em secreto. Um dos comentaristas da lição, o bispo Manuel Ferreira, chega a chamar o jejum de arma secreta. Gosto dessa expressão, arma secreta. E isso nos leva a pensar sobre a humilhação diante de Deus, que é o subtópico seguinte. Esdras e Neemias são citados como exemplos. Sim, Esdras proclamou um jejum para que o povo se humilhasse, antes de uma jornada perigosa. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, num ato claro de arrependimento pelos pecados da nação. Então o jejum está ligado a esse quebrantamento, essa consciência da nossa necessidade de Deus. Com certeza. Como diz outro pastor citado na lição, Adalberto Alves, a palavra, a oração e o jejum são recursos que nos levam a ter mais disciplina e santidade. Certo. Então entendemos o que é e como deve ser feito. Isso nos leva ao segundo tópico, a real importância do jejum. Por que ele é tão importante? O argumento central é que o jejum fortalece o nosso espírito sobre a nossa carne. A gente vive numa luta constante, né? Entre o que a nossa natureza pecaminosa quer e o que o Espírito de Deus deseja. E o jejum seria como um treinamento para essa luta. Exatamente. Ao negar ao seu corpo algo tão básico como a comida, você está, na prática, exercitando o seu domínio próprio. Está fortalecendo o seu espírito. Faz sentido. Mas a lição faz um alerta importante. Jejum não é sinônimo de arrependimento. Não mesmo. A intenção do coração é tudo. A gente tem o exemplo terrível de Jezabel, que convocou um jejum com a intenção de matar um homem inocente, Nabote. O ato externo estava lá, mas o coração era maligno. E
E o profeta Isaías também fala sobre isso, né? No capítulo 58. Sim, é uma crítica poderosa. O povo jejuava, mas continuava praticando injustiça, oprimindo os pobres, vivendo em briga. E Deus diz: esse não é o jejum que eu escolhi. O jejum que agrada a Deus vem junto com a prática da justiça. Isso conecta a nossa devoção particular com a nossa vida pública, nosso testemunho. Perfeitamente. Outra conexão fundamental é entre jejum e oração. A Bíblia quase sempre os coloca juntos. A oração é a nossa comunicação com Deus. O jejum, então, intensificaria essa comunicação. É essa a ideia. É como se você diminuísse o volume das necessidades do seu corpo e das distrações do mundo para aumentar o volume da sua conexão com Deus. E aí temos aquela passagem de Mateus 17 que diz que certas castas de demônios só saem com oração e jejum. Exato. Mostra que essa combinação potencializa a nossa autoridade espiritual. Mas, de novo, com equilíbrio. Não é que o jejum nos torna merecedores da resposta. Claro. O fariseu da parábola jejuava e orava, mas foi o publicano humilde que saiu justificado. Perfeito. O coração humilde é sempre a chave. O jejum sem humildade é só orgulho espiritual. E isso se conecta com o último ponto desse tópico, o domínio próprio. A lição cita o apóstolo Paulo comparando a vida cristã a uma corrida, uma competição atlética. Sim, em 1 Coríntios 9, Paulo fala em esmurrar o corpo para que ele obedeça. O jejum é uma ferramenta muito prática para isso. Se você consegue dominar o desejo mais básico, que é a fome, fica mais forte para dominar outros impulsos. Em um mundo de gratificação instantânea, onde tudo é para agora, essa disciplina parece mais necessária do que nunca. Com certeza. É um contraponto poderoso à cultura do excesso. Seja um jejum individual, por uma causa pessoal, ou coletivo, para unir a igreja num propósito, o objetivo é sempre submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Ok, a base teórica está muito clara. Mas a lição fica ainda mais poderosa quando traz exemplos práticos. É o terceiro tópico, a resposta ao jejum do justo. Sim, são histórias que mostram o poder de Deus agindo em resposta a um povo que se consagra. O primeiro caso é o da rainha Esther. Uma situação desesperadora. Havia um decreto de morte contra todo o povo judeu. E a reação dela é pedir um jejum de 3 dias. Parece uma atitude passiva, né? Mas na verdade foi a ação mais poderosa que ela poderia ter tomado. Não era passividade, era preparação espiritual para um ato de coragem extremo. Que era ir até o rei sem ser chamada, o que podia custar a própria vida dela. Exatamente. O jejum foi o ato de buscar a intervenção de Deus antes de agir. Foi a consagração que abriu o caminho para o livramento. A fé dela foi sustentada por essa busca. Incrível! O segundo exemplo é o do rei Josafá. Ele estava enfrentando um exército muito maior, e a Bíblia diz que ele teve medo. E a primeira reação dele ao medo não foi militar, foi espiritual. Ele proclamou um jejum em toda a nação. É um ato público de dependência. Ele estava dizendo: nós não temos força para essa batalha. Nossos olhos estão em Ti, Senhor. E o resultado é uma das vitórias mais impressionantes da Bíblia. Deus lhes deu a vitória sem que eles precisassem lutar. O exército inimigo se autodestruiu. A lição é clara. Quando nossos recursos acabam, as armas da oração e do jejum se tornam nossa maior força. O terceiro exemplo é o Daniel, e é um pouco diferente, porque ele não estava numa crise de vida ou morte imediata. Verdade. Daniel jejuou por amor e dor pela sua nação, que estava no exílio. Ele mostra que o jejum também é um ato de intercessão, de se colocar no lugar do outro. E tem um detalhe que a lição aponta que é fantástico. A ação de Daniel começa com o estudo da palavra. Ele entendeu pelos livros a profecia de Jeremias. E só depois ele se voltou a Deus em oração e jejum. Isso mostra uma base sólida. O conhecimento da palavra gerou nele uma atitude de busca e consagração. Não foi um ato puramente emocional. Uau! Que aula! Então, para a gente ir concluindo, o que a gente pode resumir de tudo isso? Acho que o principal é que o jejum é muito mais do que só ficar sem comer. É uma expressão poderosa da nossa dependência de Deus. Sim,
É uma ferramenta para a gente quebrar o nosso orgulho, para exercitar o domínio próprio e para intensificar a nossa comunicação com o Pai. Exato. E como vimos nos exemplos, é uma prática que, quando feita com o coração certo, move a mão de Deus de maneiras extraordinárias. É um ato de fé que gera resultados. Então fica o encorajamento para todos nós, em meio à correria do dia a dia, que a gente possa separar momentos para essa disciplina espiritual, para a oração e para o jejum. Amém. Perseverando na fé e buscando sempre aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. E já deixo o convite para a nossa próxima lição, que será a de número 6. O tema é Oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Vai ser uma continuação natural do que falamos hoje. Com certeza. Um tema vai ligando no outro. Vai ser uma bênção. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a paz de Cristo inunde o coração de cada um. EBD Fiel, fiel à palavra.